Oi, meu nome é Wallace e aqui agora vamos continuar a parte de trigonometria básica. Hoje nós vamos completar essa tabela e mais um pedaço. Espero que vocês leiam a descrição, então vamos começar, né? Então a gente já determinou aqui, né, qual é o seno, cosseno e a tangente desses ângulos aqui do primeiro quadrante. Agora a gente quer determinar, né, dos outros quadrantes. Só que não vai ser tão trabalhoso quanto foi antes. Por quê, né? Porque aqui no círculo trigonométrico, lembra que eu falei que o seno e o cosseno, por exemplo, aqui, ó, o cosseno é esse pedaço aqui da projeção e o seno é esse pedaço, né? A tangente seria esse pedaço aqui, ó. Então, se você observar, esses pedaços aqui, eles são do mesmo tamanho. Olha só, por exemplo, para esse ângulo aqui de 60 graus. Aqui de 60 graus ele corta aqui no X. Mas olha só, o de 300 graus aqui, ó, corta no mesmo ponto aqui no X. E aqui, ó, se você olhar o de 60 graus, ele corta aqui no mesmo ponto aqui que o 120. Então, o cosseno aqui, por exemplo, de 60 graus, vai ser o mesmo cosseno de 120. Então, se a gente tivesse aqui a reta desse jeito, ou assim, o cosseno desses dois caras são o mesmo. Agora, já o seno desses dois não são o mesmo, né? Mas a gente vai olhar isso daí aos poucos. Então, vamos fazer isso primeiro para o ângulo de 120 graus, que seria esse daqui. Eu tirei aqui a forma em radianos, né, que usa o π, e coloquei em forma de graus mesmo para poder ficar mais fácil de a gente identificar. Porque, por exemplo, quanto que é 210 graus em radianos? Eu não faço ideia, né? Teríamos que fazer aí a regra de 3 aí para poder conseguir visualizar isso. Então é o seguinte, vamos aqui para o ângulo de 120 graus. Note, né, que aqui, ó, do 60 para o 90 são 30 graus. E do 90 para o 120 também são 30 graus. É por isso que esses ângulos aqui, eles vão ter, ó, o mesmo seno, né? Eles estão na mesma altitude aqui, ó. Certo? Então o seno deles, né, estava fazendo de verde antes, o seno deles é o mesmo valor. Então o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, então o seno de 120 também vai ser raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno, né, deles, se você observar aqui, o de 60 graus é esse, e o de 120 graus é esse daqui. Então, eles têm o mesmo tamanho, dá para você observar. Então, assim, o valor numérico é o mesmo. Nesse caso, é meio. Mas, o que a gente pode fazer para poder saber, né, se o sinal também é o mesmo? Primeiro, já está fácil de ver porque o do de 60 graus é aqui no positivo e o do 120 é aqui no negativo, né? Então a gente já sabe que vai aparecer um negativo. Só que basta você olhar, ó, 120 graus, ele no cosseno, ele não está aqui no segundo quadrante, e o segundo quadrante do cosseno é negativo. Então basta fazer isso. E aqui para a tangente, né, nós poderíamos fazer o quê? Fazer isso daqui, dividir o seno de 120 pelo cosseno de 120 e ver o que vai dar. Mas é mais fácil o quê? Já olhar aqui, né, a tangente do de 60 graus, que se ia cortar aqui, no caso aqui no de 120 graus vai ser a mesma coisa, basta a gente olhar o sinal. No caso, a tangente de 60 é raiz de 3, então de 120 vai ser raiz de 3 também, só que como ele está no segundo quadrante, né, os 120 graus, a tangente é negativa. Negativa porque, né, se a gente prolongar aqui
aquela reta, se a gente prolongar aqui a reta, vai cortar num valor negativo aí da tangente. Então, vou apagar aqui e aí eu vou colocar o sinal de menos. Beleza. Esse aqui de 135 graus é só um extra aí que eu coloquei, porque senão eu achei que ia ficar muito embolado se eu colocasse todos. Note que sempre estou colocando aí de 30 em 30, né? Aí aqui tem um de 15 aqui, né? Que vai ser 120 mais 15, 135 mais 15, 150. Coloquei só esse daqui para poder mostrar que é no caso do ângulo de 45 graus. Ele estaria bem aqui no meio, né? Bem aqui no meio. Então aqui seria 45 graus e aqui seria 135 graus, certo? E aí você nota que o seno deles é o mesmo, porém, né, o cosseno, um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Então, vou tirar aqui para não ficar muito poluído. E aí a gente tem então, ó, que aqui no caso de 45, o seno é raiz de 2 sobre 2, que é o de 45 aqui, ó. E o cosseno também é raiz de 2 sobre 2, só que para um ângulo que está no segundo quadrante, que seria o de 135 graus, o cosseno é negativo. Então basta colocar o sinal de menos aí. A tangente agora, né, vai ser também aqui a tangente de 45 graus, então é 1, só que no segundo quadrante a tangente é negativa, então basta colocar o sinal de menos aqui. Beleza? Então vamos para o de 150 graus. 150 graus já está representado aqui, ó. E se você notar, aqui a distância dele aqui para o eixo X, né, é de 30 graus. E aqui, né, 30 graus também, porque 180 menos 150 é 30 graus, né? Então esses dois aqui também vão ter o mesmo seno, né? O mesmo seno. Porém, né, o cosseno deles terá sinal oposto, beleza? Então, vamos lá. O seno deles é o mesmo, então ele é para o de 30 graus, então o seno aqui vai ser meio. O cosseno vai ser raiz de 3 sobre 2. Como eu já disse, né, o sinal vai ser o oposto, então isso aqui é mais, aqui é menos. E é só olhar aqui, né, que o 150 graus está aqui e ele é negativo. E para o caso da tangente, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E aqui no segundo quadrante ela é negativa, então é menos raiz de 3 sobre 3. Agora então, vamos para o de 180 graus. 180 graus é bem fácil, né, nem precisa olhar muitas dessas coisas não. A reta vermelha estaria exatamente assim, né? Ela ia estar toda deitada assim, porque o ângulo seria todo esse ângulo aqui, né? Assim. Então, o que nós vamos ter é que ela ocupa tudo isso daqui, né? Ou seja, qual é a projeção no seno, né? A projeção no seno é zero, né? É exatamente nesse ponto aqui. Porque se você tivesse o Sol vindo aqui, a sombra, né, seria simplesmente aqui no ponto zero. E se você tivesse o Sol vindo assim, a sombra seria tudo isso daqui. No caso, menos 1, né? Então, o que nós temos é o quê? Que o seno de 180 é zero, enquanto o cosseno de 180 é menos 1. Beleza? A tangente é o que? É zero, né? Porque teríamos que ver o prolongamento dessa reta vermelha.
E o prolongamento dessa reta vermelha corta exatamente onde? No zero, né? Aqui da tangente, que a tangente é essa linha aqui. Então, basta colocar aqui zero. Então agora vamos falar de 210 graus. Passou 30 graus aqui, ó, do 180, né? Assim como aqui o 150 faltava 30 graus para 180. Então a gente tem aqui que os dois estão aqui na mesma linha. Se você olhar agora, o cosseno deles vai ser o mesmo, né? Porque nós temos aqui, ó, essa linha é a mesma para os dois. O seno do 210 é isso daqui e o seno do 150 é esse daqui. Então agora o que a gente precisa fazer, né, é olhar aqui nesses sinais aqui para poder ver qual que vai ser de cada um. Note que, né, eu estou falando aqui que é o mesmo de 150, mas também é o mesmo que o de 30 aqui, né, o valor. Então eu posso simplesmente olhar o valor do de 30 graus ou olhar o valor do de 150 graus. Vai dar no mesmo. Numérico, né? Valor numérico. O sinal a gente precisa olhar aqui, ó. Então, o seno aqui, como o seno vai ser diferente, mas a gente tem aqui que o seno, o valor numérico é o mesmo que de 150, que é o mesmo que de 30. Ou seja, é meio. Então a gente tem aqui meio. E o sinal agora é só a gente olhar o seno, como ele está aqui no terceiro quadrante, né? Ele é negativo, então aqui vai ser negativo também. E aí, o cosseno eu tinha acabado de falar que ele é o mesmo, né? Seria toda essa linha aqui, amarelo. E então o cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2, que é o mesmo aqui que o de 30, né? A raiz de 3 sobre 2, só que com sinal oposto. Então nós temos aqui raiz de 3 sobre 2, só que o sinal, vamos olhar agora, né? Aqui para o cosseno, esse valor é negativo. Então, nesse caso, ele acabou sendo o mesmo aqui que o de 150 e é o sinal oposto aqui que o de 30 graus. Então, agora, a tangente. Então, o que nós temos na tangente vai ser, né, o mesmo aqui que de 150 ou 30 graus, que é o que? Raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3. Porém, o sinal, né, vamos olhar aqui, no terceiro quadrante é positivo. Então, basta deixar assim mesmo. Nesse caso, coincide com o de 30 graus. E não com o de 150, que é menos raiz de 3 sobre 3. Então, agora, podemos ir para a parte de baixo da tabela aqui, ó, de 240 graus. Dá para observar aqui, ó, que ele falta aqui 30 graus para 270. Mesma coisa aqui, né? Tem uma diferença de 30 graus aqui entre o 90 e o 120. Então esses dois aqui também vão ter aqui valores parecidos. Então nesse caso, eles têm valores parecidos aqui para o cosseno, né? O seno deles, cada um aqui vai ter um sinal diferente, apesar do valor numérico também ser o mesmo, né? Observa que desse daqui, o 120 é positivo, já aqui do 240 é negativo. Então, vamos aqui olhar aqui direitinho. O seno aqui de 120, então, é o mesmo que o seno de 60, né? Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ser raiz de 3 sobre 2. E aí, o que a gente tem que olhar agora é o sinal. Como é o terceiro quadrante, é negativo. Então, basta colocar um sinal de menos aqui. E aqui, ó, para o 120, né, é a mesma coisa em número, porém o sinal é diferente também. Então, agora, o cosseno. O cosseno de 60, né, é meio. E o cosseno no terceiro quadrante é negativo, então é menos meio.
A tangente no terceiro quadrante é positiva, né? E a tangente de 60 é raiz de 3. Então, basta colocar aqui raiz de 3. Vamos para o de 270 graus, então. De 270 graus é esse daqui. Agora é simples de novo, né? Nem precisa olhar nada disso. Nós teríamos isso daqui, né? E aí, o ângulo é tudo isso daqui. E aí, nesse caso, ó, se você tivesse aqui o Sol, né, iluminando aqui de lado, você notaria que o seno é tudo isso daqui, cujo valor é menos 1. Já o cosseno, né, se você tivesse aqui o Sol iluminando aqui, você teria aqui, né, que a sombra ia dar aqui nesse ponto, tá? Então seria 0. Então, vamos lá. Nesse caso, então, o seno de 270 é menos 1, o cosseno é 0, e a tangente? A tangente agora, nós temos que olhar diferente, né? Lembra, como agora é uma reta assim, ela é paralela a essa reta amarela aqui. Então não adianta eu prolongar essa reta, ela nunca vai cortar a tangente. Se ela nunca vai cortar a tangente, então a tangente não existe. Mesma coisa acontecia aqui com o de 90 graus, né? Note que, né, o que aconteceria nesse caso? Teríamos menos 1 dividido por 0. E divisão por 0 não existe. Então, por isso que a tangente aí de 270 não existe. Então, vamos para o de 300 graus. De 300 graus aqui, ó, coincide aqui o cosseno, né, com o de 60 graus. Porém, aqui o seno não coincide, né? Os sinais vão ser opostos. Então basta olhar aqui qual que vai ser o seno de 300. O seno de 300 é raiz de 3 sobre 2, pois o de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno é meio. E a tangente é raiz de 3. Agora vamos olhar os sinais, né? O seno aqui no quarto quadrante é negativo, então aqui vai ser negativo. O cosseno no quarto quadrante é positivo, então aqui é positivo, né? Nem preciso colocar o sinal de mais. E a tangente no quarto quadrante é negativo, então só colocar o sinal de menos. Então agora 330 graus. A gente nota aqui que vai ter, né, o mesmo cosseno aqui que o de 30 graus. Porém o seno vai ser com sinal oposto também, né? Então nós temos isso daí. Então o cosseno de 30 graus, né, o seno de 30 graus é meio. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. E a tangente é raiz de 3 sobre 3. E aí, então, só olhar os sinais agora. O seno é negativo. O cosseno é positivo. E a tangente é negativa também, né? Então, isso aqui. Então, agora basta olhar aqui o de 360 graus, né, que é uma volta completa. Então seria simplesmente essa reta vermelha aqui, isso tudo aqui assim, né, uma volta completa. Aí se você olhar, né, tivesse aqui um Sol dessa forma, né, a sombra que essa reta aí faria seria tudo isso daqui. Então de 0 a 1. Já se tivesse o Sol assim, ou na verdade assim, né?
daqui, vindo daqui assim, na hora que ele batesse aqui nessa tábuazinha aqui, a sombra que ele projetaria seria simplesmente aqui no ponto zero. Então, nesse caso, o que nós temos, né, é que o seno seria zero. Lembra que quando bate aqui no eixo Y, né, é o seno, e aqui no eixo X é o cosseno. Então, nós temos, né, que o seno de 360 graus é zero, o cosseno é 1 e a tangente vai ser zero, né? Porque quando você olha aqui o prolongamento da reta vermelha, ela corta exatamente aqui em cima do zero aqui da tangente. Então, vai ser zero. Também bastaria olhar, né, que seno dividido por cosseno é a tangente e zero dividido por 1 é zero. Então, temos aí a nossa tabela trigonométrica. Beleza, gente. É o seguinte, vale lembrar, né, que existe os valores de seno, cosseno, tangente, de ângulos quebrados também, tá? Tem como você calcular aí, né, do, sei lá, 75,3 graus, tá? Só que não dá para usar esse jeito aqui, né? Esse daqui são os ângulos notáveis, tá? Que costuma aparecer muito aí para poder facilitar a vida da gente. Mas às vezes vai aparecer uns valores quebrados, né? E a gente vai ter que jogar na calculadora, porque senão não vai ser fácil de fazer, né? E outra coisa, observe, né, que o valor máximo aqui que a tangente chegou foi a raiz de 3 ou menos raiz de 3, né? Isso é 1,73 ali mais ou menos, e isso é um valor muito pequeno, né? Não é tão grande assim, sendo que eu falei que a tangente pode estar aí entre menos infinito e mais infinito. Mas observe que quanto mais próximo aqui do ângulo de 90 graus você estiver, né? Se você estiver aqui assim, ó, você prolongar essa reta aqui até ela alcançar aqui a tangente, vai ser muito lá em cima, né? Ou seja, vamos ter aí que corta a tangente no valor muito alto, tá? Eu vou até colocar aqui na calculadora aqui para poder ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Então aqui, ó, vamos calcular algumas tangentes. Quer ver? Se eu colocar aqui tangente de 45 é 1, né? De acordo com a tabela lá que a gente fez, é isso aí mesmo. Então, tangente de 60. Beleza. Então, eu já vou colocar aqui tangente de 75. Já é um valor um pouco mais alto, tá vendo? Vou colocar agora de 80. Olha, já é 5. Fala assim, não é possível que isso vai chegar no infinito. Vamos ver, né? Vou colocar aqui 85. Ó, já deu 11. 89. 57. Tá vendo? De 85 era 11. 89 já é 57. Deixa eu ver aqui. 89,9. Olha lá, 572. Se eu for colocando 9, olha só o tanto que vai virando, ó. Aqui, 57.295.779,8. Ou seja, se você colocar infinitos 9 aí, né, a ideia é que esse número se aproxime do infinito. Beleza? Essa que é a ideia, então. Então, uma última coisa que eu vou fazer aqui agora é mostrar para vocês, né, que nós podemos somar arcos, né? O que seria um arco? Um arco seria um pedacinho aqui do círculo trigonométrico, né? Então, somar arcos seria isso daqui, por exemplo. Ó, podemos calcular o seno de A mais B, e isso é igual a seno de A cosseno de A. Não, cosseno de B. Falei errado. Mais seno de B cosseno de A. E para o cosseno nós temos isso daqui.
cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Beleza? Aí, note aqui que cosseno, né? O sinal muda, né? E aí, pode fazer também subtração, né? Subtração seria assim. E no caso do cosseno, o que muda é que aqui vira um mais, tá? Então, é basicamente isso. Aí você pode me perguntar para que serve isso? Isso serve para você calcular arcos que, por exemplo, não estão aqui, né, nessa tabela. Cosseno ou seno desses arcos aí. Por exemplo, suponha que você queira calcular seno de 75. Seno de 75, você pode dizer que é a mesma coisa que seno de 45 mais 30. Certo? Então, agora isso daqui virou isso. E aí, então, basta você fazer o que, né? Seno do primeiro, então, seno de 45, cosseno do segundo, então, cosseno de 30, mais seno do segundo, né? Que no caso é 30, então, seno de 30 vezes cosseno de 45. Não estou colocando graus aqui não, mas é graus, né? Então, beleza. Aí, ó, vou colocar aqui seno de 75 graus. Isso é igual a seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Podem consultar a tabela aí, tá? Cosseno de 30, eu acho que é raiz de 3 sobre 3. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 3. É raiz de 3 sobre 2, falei errado. Raiz de 3 sobre 2. Mais seno de 30 é meio. E cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, seno de 75 é raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. Então, é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Ah, e observe, né, que você não pode chegar aqui e falar que é isso daqui, tá? Não é a mesma coisa, tá? Então é isso daí que é a resposta. A gente pode verificar se é isso mesmo, né? Podemos ir lá na calculadora novamente fazer isso. Então, coloquei aí, ó, raiz de 6 mais raiz de 2, e isso dividido por 4. Deu 0,965. Beleza, vamos calcular agora o seno aqui de 75, né? Para poder ver se é isso mesmo. Seno de 75, olha lá, 0,965, alguma coisa assim. Então, a ideia é basicamente essa daí, beleza? Espero aí que tenha ficado claro isso, né? Dá para fazer com outros também, dá para fazer aqui com cosseno, vocês podem aí brincar bastante com isso daí, para poder ver, né, o que acontece. Só que eu não vou fazer isso muito não. E também vocês podem podem me perguntar aí, né? Ah, como que chega nessas relações? Olha, nem eu sei, tá? Isso daqui eu olhei na tabela aqui. Isso aí a gente decora de tanto usar, mas não sei também como que chega nisso, teria que olhar aí. Outra coisa que daria pra gente fazer aqui, ó, seria, por exemplo, falar que o A é igual a B, né? Ou B é igual a A. Então a gente teria seno de A mais A é igual a seno de A vezes cosseno de A mais seno de A vezes cosseno de A. E aí a gente tem então, né, que seno de 2A é igual a seno a duas vezes, né? Duas vezes seno de A
cosseno de A. Então isso daí é uma relação aí que a gente pode usar também. Isso daí muita gente vai usar em cálculo, né? Para calcular aí integral de algumas coisas, tá? Com o cosseno aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Cosseno de A mais A vai ser então cosseno de A, cosseno de A, menos seno de A, seno de A. Então, cosseno de 2A vai ser cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Esse daqui vai ser muito usado, tá? Muito usado mesmo aí para quem calcula integral, tá? Todos nós, né? Então, o que mais? Deixa eu ver aqui. Outra coisa que a gente poderia fazer é calcular também, né? O que seria a tangente aqui de A mais B, né? Também podemos fazer isso. E como a tangente é seno sobre cosseno, então nós teríamos seno de A mais B sobre cosseno de A mais B. Então a tangente de A mais B seria igual, vou copiar aqui para não ter que escrever a mesma coisa de novo. Esse aqui já é um pouco mais complicado aí, né, de mexer, mas rapidinho aqui a gente faz, ó. Então, tangente de A mais B. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar cosseno de A vezes cosseno de B em evidência. Então vai ficar assim, ó. É bom a gente fazer esse tipo de coisa para poder treinar um pouco de manipulação também algébrica. Então, vou repetir isso daqui. Então vai ficar cosseno de A, cosseno de B em evidência. Isso multiplica 1, porque, né, isso daqui vezes 1 volta a ser isso. Menos, então, seno de A vezes seno de B. Isso sobre o que, né? Cosseno de A vezes cosseno de B. Assim. Porque, né, quando a gente multiplica aqui cosseno de A vezes cosseno de B por isso aqui vai cortar com isso. E aí sobra só o numerador aqui, igual tinha antes, né? Então, ó, olha só que seno de A sobre cosseno de A é tangente de A, né? E seno de B sobre cosseno de B é tangente de B. Então, vamos trocar isso daí. Então vamos ter, ó, seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Então fica assim. Aí aqui, ó, vai continuar o cosseno de A, cosseno de B, que multiplica, né, 1 menos o que, né? Seno de A sobre cosseno de A é tangente de A. E seno de B sobre cosseno de B é tangente de B. Então fica assim. Beleza. E o que mais que dá para fazer, hein? Olha, seno de A sobre cosseno de A é tangente de A, né? E cosseno de B dividido por cosseno de B é 1. E aqui, seno de B dividido por cosseno de B é tangente de B. E cosseno de A dividido por cosseno de A é 1. Então, olha só, vou escrever isso aqui de novo, de uma forma mais... uma forma um pouco diferente aqui, né? Fazer o caminho inverso que a gente faz quando temos uma divisão de fração.
eu vou voltar isso daqui para fração. Então, seria como se tivéssemos isso daqui, ó. Seno de A, cosseno de B, mais seno de B, cosseno de A, isso sobre cosseno de A, cosseno de B, e isso multiplica, né, 1 sobre esse negócio aqui que não vai caber ali, né? Sei lá, vamos chamar de estrelinha. Estrelinha. Isso aqui é igual a estrelinha. Beleza? Então, tá multiplicando ali. Assim, então, tangente de A mais B é igual a isso daqui, né? Eu vou só copiar aqui, ó. Vou copiar. E aí eu vou tirar aqui, ó, e vou apagar aqui assim, para poder ficar com cosseno de A, cosseno de B, cosseno de A, cosseno de B. E aí, isso, como a estrelinha aqui tá embaixo, aqui ela vem para cima. Então, seria dessa forma aqui, né? Aqui seria como se estivesse sobre 1. Tá vendo que aqui tá 1 sobre a estrelinha, né? Como eu mostrei aqui. Então, para cá vem a estrelinha sobre 1, certo? E aí aqui a gente observa que cosseno de B corta com cosseno de B, cosseno de A corta com cosseno de A. Assim, então, vamos ficar com seno de A sobre cosseno de A é tangente de A, né? E seno de B sobre cosseno de B é tangente de B. E 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B sobre 1 é simplesmente, né, 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Então, para a tangente a gente tem esse resultado aí, beleza? Aí, se você quiser também, né, você pode falar que B é igual a A, né? Então ficaria A mais A aqui, ou seja, 2A. E aí, nesse caso, então ficaria tangente de A mais tangente de A sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de A. Ou seja, né? Vou colocar aqui tangente de A, ou seja, então teríamos 2 tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. E aí vocês podem tentar fazer, né, essas coisas, essas manipulações para menos, né, tangente de A menos B aqui no caso. Vocês podem brincar aí de várias formas diferentes, tá? Eu vou ficando com o vídeo por aqui porque já está muito grande, né? Então, até mais.